Eu me inspiro em outras mulheres. Meu nome é Tamires Ramos, eu tenho 31 anos, eu sou bacharel em Biologia pela FURG em Rio Grande, sou mestre em Aquicultura também pela FURG em Rio Grande, eu me formei em 2010, terminei meu mestrado em 2012 e sou natural de São Jerônimo e atualmente eu sou docente de uma universidade privada aqui da cidade. Para mim, o empoderamento é fortalecer. É a gente saber quem a gente é a gente se conhecer e a gente se aceitar. Na verdade, eu me considero empoderada porque eu tento sempre estar construindo este poder dentro de mim. E isso é um processo contínuo, realmente, porque a gente não acorda de um dia para o outro empoderada e muitas vezes a gente não está se sentindo empoderada num determinado momento. Mas esse fortalecimento ele tem que existir e a gente tem que estar sempre nesse caminho, dentro deste processo de conhecimento e de saber quem a gente é. Eu sou bacharel em Biologia, me formei em 2010 e para mim a educação foi fundamental. Assim. Eu sempre tive apoio e apoiadores para eu ser estimulada a estudar realmente, né? O meu pai teve uma história de vida bem difícil e ele encontrou na educação uma maneira de ser alguém. E meu pai, negro, pobre, nos mostrou que a educação é fundamental para a gente querer ser quem a gente é. E então ele sempre nos influenciou, tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente estudar e concluir o ensino superior. Esse era o maior objetivo de vida dele. E até depois, quando eu concluí o mestrado, porque não era uma expectativa, né, dentro da família, porque a gente estava até ensino superior já é o suficiente, né? Quando eu concluí o mestrado, ele ficou incrivelmente orgulhoso, assim, de mim. Ele disse que ele imaginaria as filhas dele todas formadas, mas nunca ele imaginou alguém mestre. E eu me sinto... A educação, então, para mim, não sempre vai ser o melhor caminho. E acredito que as experiências que eu tive dentro da minha caminhada acadêmica e eu tento sempre passar isso porque a gente tem que respeitar também os nossos limites pessoais, né? A gente tem muita pressão dentro da universidade, tanto uma pressão de produção, uma pressão de tem que se formar, tu tem que te formar e tem que ter um emprego dentro da área. Então eu sempre respeitei bem os meus limites, eu acho que é por isso que eu estou na posição que eu me encontro hoje, fazendo o que eu gosto. O papel social são normas e parâmetros, né, que vão definir um indivíduo dentro de uma sociedade. E eu acredito que o meu papel social dentro desse contexto e dentro desse conceito é justamente o de quebrar essas normas e esses parâmetros definidos pela sociedade. Dentro desse assunto, a gente tem, né, um papel social definido dentro do que é ser mulher na sociedade, principalmente o que é ser mãe dentro da sociedade, uma vez que eu sou mãe. E fui mãe jovem, fui mãe dentro, no meio do meu mestrado. Então, tive um papel social, assim, uma pressão social, na verdade, em função de ser mulher, de não estar trabalhando, né, porque eu estou dentro da universidade, e por estar sendo mãe naquele momento. Então, acredito que eu possa ter inspirado muitas mulheres no sentido dessa minha história, dessa minha trajetória acadêmica. Uma vez que eu me conheci, eu enfrentei, eu ainda enfrento muita coisa justamente e simplesmente por ser mulher e por ser mãe. A discriminação seria o ato de diminuir alguém pelo que ela é, ou pelas escolhas dela, ou tu inferiorizar ela, tu excluir ela de determinados ambientes, por simplesmente ela ser quem ela é. A discriminação para mim é um assunto difícil de falar, porque por muito tempo eu convivi em ambientes onde eu era a diferente, eu era a negra, eu era uma das únicas meninas negras, inclusive, e
Era a menina fora do padrão estético, fora do padrão socioeconômico daquele ambiente, fora do padrão religioso daquele ambiente. Então, essa discriminação pode ter sido muito velada nesse sentido e nesse ambiente. O estigma social é tu inferiorizar alguém, ou tu achar que essa pessoa é menos valorizada ou menos qualificada para determinada função, ou até mesmo para relações pessoais, em função do que ela é ou das escolhas dela, o que ela escolheu ser. Acredito que o meu estigma social seja claramente a minha expressão corporal, né? Eu gosto bastante de tatuagens, eu tenho desde jovem, e eu sofri bastante preconceito com relação a isso, uma vez que eu era a diferente do lugar. E já tive oportunidades de fazer algumas entrevistas de emprego onde eu tinha que esconder as minhas tatuagens, esconder alargador, tirar piercing. Eu tinha outros piercings também, eu tive que tirar, porque dentro daquele momento, daquela entrevista, que geralmente eu fazia para ser educadora, né? Eu não me encaixava, eu não tinha o perfil da professora. Então, essa questão das tatuagens também dentro do ambiente de trabalho e até mesmo na rua ou nos lugares onde eu frequento, eu sempre vou ser estigmatizada ou qualificada como uma pessoa muito louca ou como uma pessoa que faz o que quer, sabe? E eu não me defino assim, não é essa pessoa que eu sou. Então, eu nunca deixei, na verdade, as tatuagens definirem a pessoa que eu sou de verdade. Até teve um momento em que uma vez eu fui convidada para dar aula e a pessoa que me convidou, ela não me conhecia pessoalmente, ela conhecia o meu currículo. E eu já com essa noção na cabeça de que isso seria um impedimento para essa posição no trabalho, eu já fui tapada, né? Eu já tenho roupas apropriadas para isso. Mas chegou lá e no fim não é isso, né? Às vezes a gente tem isso na cabeça em função das coisas que a gente passou, né? Outra questão é com relação à maternidade e justamente por eu me expressar da forma que eu me expresso, eu usar as roupas que eu gosto e eu uso isso dentro do meu trabalho também. Quando eu tive filho e eu fui mãe solo, né? Eu morei sozinha na cidade onde eu estava fazendo mestrado com o meu filho, com 2 meses. E as pessoas me olhavam na rua ou me olhavam no mercado com ele e diziam, nossa, que essa pessoa... pobre criança, que exemplo tu vai ser para ele. Nossa, eu tento ser a melhor pessoa possível para ele. Com certeza o meu empoderamento só cresceu depois que eu fui mãe. E justamente porque eu fui mãe jovem e dentro da academia, né? Dentro do mestrado, onde há também esse preconceito do tipo, nossa, escolheu o outro caminho, tu escolheu o caminho da maternidade e não o da tua formação. E não é bem isso, a gente pode escolher os dois e ser quem a gente é. Eu já participei de um coletivo feminista aqui na cidade, era um coletivo de umas meninas que a gente se juntava na minha casa, faziam determinadas ações e foi um momento bem importante para todas. Onde a gente fez determinadas ações aqui também na cidade, foi bem importante. A educação, ela empodera sim. Ela empodera porque a educação te liberta. Ela te dá ferramentas para tu ser quem tu é, para tu escolher o teu caminho e tu faz isso por ti e pelos outros também. Hoje em dia, quando a gente pensa na educação, talvez a gente pense naquele padrão escolar rígido ou num padrão, né, de pressão, mas não é. A gente não vai ser mais um tijolinho na parede e a gente não pode ser esse tijolinho. E a educação, ela está aí para isso, para nos libertar e ela é um investimento a longo prazo, né? Ela não vai te dar, né, o retorno financeiro também, mas esse não é mais importante. O importante é a gente ter autonomia. Eu me inspiro em outras mulheres.